Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Rudnick, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica, e o tema para o vídeo de hoje é a punição. Como trabalhar a punição com crianças, adolescentes e até mesmo com adultos. A punição faz parte do processo de educar uma criança, adolescente, ou se educar e estruturar algumas consciências na vida adulta também. A punição parte do princípio de que alguma coisa não está certa, algum comportamento, alguma fala, algum equívoco tenha ocorrido para que você possa receber uma punição. Porém, a punição, ela tem o seu passo a passo também, de que forma ela deve ser feita, para não traumatizar, para não constranger e expor ainda mais a criança. Quando eu falo em punir, eu primeiro preciso pensar e falar num trabalho preventivo. O seu filho, o seu aluno é problema futuro da sociedade, sim, nós precisamos trabalhar com a prevenção, para não precisarmos chegar na punição. Mas se chegar, fazer isso de uma maneira adequada, saudável e principalmente consciente. Não adianta dar a punição para a criança sem que ela esteja consciente do ato e do porquê da punição, ou do ato errôneo que ela tenha causado, porque senão ela não vai ter o movimento de fazer a melhora para que isso não aconteça mais. Então, punir faz parte do processo de educação? Faz parte de educar uma criança? Faz, mas punir de maneira correta. Muito importante com a criança, com o adolescente, até com você mesmo, você cumprir o papel da comunicação, do diálogo antes de punir e sempre trabalhar no processo preventivo. Como que eu previno algo errado? Quando isso já aconteceu ou está prestes a acontecer e eu tomo a criança para mim, o adolescente, para uma conversa esclarecedora das causas que aquilo pode ter, sejam elas boas ou ruins, e para que não se chegue na punição, a criança tem que estar consciente de que ela tem um processo para administrar esse erro. Então, se eu errei, por que eu errei, como que eu cometi o erro, e sempre um adulto intermediando. Porque senão o que vai acontecer? A criança recebe a punição sem entender o porquê. Ah, mas a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Sim, depende da idade, ela sabe sim. E a criança de hoje em dia, não que antigamente não, mas elas são muito espertas, elas são muito rápidas, porque ela tem muito contato com a mídia. Então elas estão nesse contexto midiático a todo tempo, né? Em todo momento. Então muitas coisas que elas vão fazer, elas já sabem que é errado e elas fazem mesmo assim. Por quê? Porque elas estão testando os pais, testando os professores, testando os adultos e outras por pura carência afetiva. Então é importante a gente manter esse foco e esse trabalho preventivo. Ou seja, primeiro eu escuto a criança, eu oriento, faço o trabalho de prevenção, mostro o que aquilo vai lhe causar de inconveniente, de constrangedor, de inadequado, mostro que isso pode ser um erro. Esse erro vai levar a uma consequência que, caso ela não cumpra ou ela não esteja consciente disso, ela vai ser punida. Então a punição ela precisa acontecer. Só que já dizia Pitágoras, né? Vamos hoje corrigir e educar as nossas crianças para não precisar punir os adultos. E é exatamente isso. Então o trabalho preventivo ele começa desde o nascimento da criança. A gente já mostrando o que é certo ou errado, o que leva à consequência correta, o que leva à consequência se você fizer algo errado, como que vai ser essa consequência, quais as penalidades, sofrimento que vai causar, como que você vai administrar esse sentimento de dor quando você faz algo errado, se esse sofrimento ele vai ser bom ou ruim, vai ser ruim também. Então mesmo que eu aprenda pelo sofrimento, mas eu vou ter passado todo um desgaste emocional para aprender. E isso é que a gente precisa evitar. Esse desgaste emocional gera todo um desequilíbrio enquanto ser humano, mesmo sendo criança, né? Então, o trabalho preventivo, a comunicação não agressiva, quando a gente conversa com a criança sem ser agressivo com ela, ela vai ser recíproca. Agora, quando a gente pune de uma forma agressiva, você está dando liberdade a ela para fazer isso com você também, né? E ela vai fazer isso não agora, talvez, mas quando ela crescer. Aí gera desgaste emocional entre família, entre pais e filhos, entre professor e aluno, enfim. Então é esse trabalho que a gente precisa se conscientizar e fazer com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as nossas crianças. Sempre o trabalho preventivo para que a punição seja evitada.
Porém, se ela não puder ser evitada, ela precisa acontecer de uma maneira saudável, em que a criança entenda que aquela punição foi justa, foi coerente e foi dentro do que ela realmente causou, que é o erro ou o equívoco daquilo que ela não poderia ter feito ou fez de uma maneira errada. Só que tudo isso com consciência faz a criança crescer e ela se torna cada vez melhor e mais consciente daquilo que ela não precisa fazer mais. Agora, quando ela não tem consciência do porquê está sendo punida e as coisas são atropeladas ou simplesmente de uma maneira agressiva, a criança fica perdida num contexto sem entender muitas vezes o que aconteceu e claro que vai fazer de novo, porque dessa forma ela recebeu a atenção da família. Então vamos punir sim, mas de uma forma saudável e de preferência antes de punir fazer todo o trabalho preventivo, até para você não carregar essa culpa e mesmo que você a carregue, mas que seja de uma maneira coerente. Gente, estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Contem conosco com o Espaço Vanessa Rudnick, curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, deem seu joinha e quando precisar, à disposição. Beijo grande e até o próximo vídeo.